Bom dia, eu me chamo Ruth, sou uma amada e querida do Senhor. Nesse momento eu quero passar para os irmãos aquilo que o Senhor tem me dado nessa manhã. Eu estou lendo o livro de Marcos, Marcos 10. E em Marcos 10 eu estou lendo sobre o cego de Jericó. E algumas coisas nós aprendemos, né? Eu aprendo com essa leitura. Aqui vai dizer que Jesus entra na cidade de Jericó, e aquele cego, né, um cego que não era cego de nascença, porque lá em Lucas vai dizer que ele pede ao Senhor que eu torne a ver. Né? Então não era um cego de nascença, é alguém que enxergava, alguém que tinha seu trabalho, alguém que ficou cego por algum motivo, alguma doença, eu creio, e ele ficou cego. E essa cegueira trouxe para aquele homem uma situação muito ruim, que era de mendigar, porque ele cego não podia trabalhar. Né? Hoje nós temos, aí você pode pensar assim, quantos cegos hoje trabalham, mas naquele tempo era diferente, né? Nós temos que lembrar disso, uma outra época. E quem era deficiente, né, ele não tinha condições de trabalho, não tinha nada adaptado a ele por ser deficiente, como temos hoje. E aquele cego veio a mendigar, a ficar na beira da estrada, né, a mendigar. Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele entra na cidade, era a cidade de Jericó, Jesus entra na cidade de Jericó. Quando Jesus entra, uma grande multidão, né, vai atrás de Jesus, e ele ouve o barulho da multidão. Lá em Lucas vai dizer que ele ouve, né, o barulho da multidão, e ele pergunta o que está acontecendo. E aí alguém fala para ele, é Jesus, o Nazareno. Ele imediatamente, querido, ele começa a gritar, porque creio que ele já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, do que Jesus vinha operando, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. E ele começa a gritar ao Senhor, até repreendiam ele, porque é uma multidão, ele tinha que gritar para ser ouvido, né? E repreendiam ele que ele estava gritando. Ele não podia ir até o Senhor, enfrentar a multidão, porque ele era cego. Então tinha que acontecer alguma coisa. Ele começa a gritar. Jesus ouve, né, o seu clamor. Jesus ouve o seu clamor. E diz a palavra do Senhor que, ouvindo que era Jesus, né, ele começou a gritar, diz assim, muitos repreendiam ele. No 49 diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo. Se alegra, levanta-te, ele te chama. Ah, irmãos, imagina a alegria dele. Essa é a minha oportunidade de poder ver. Essa é a minha oportunidade de sair dessa condição de mendigância. Essa é a minha oportunidade de novamente enxergar. E ele, imediatamente, ele diz a palavra do Senhor que ele pega uma capa, a capa que o cobria, a capa que o protegia, né, do sol, da chuva, aquela capa protegia ele. Ele tira aquela capa, joga aquela capa no chão, né, ele joga aquela capa e vai ter com Jesus. Ali, né, ele vai demonstrar, através daquele ato dele, a sua fé. A fé em Jesus. E ele joga a capa, né? Ele, na cabeça dele, eu creio que ele pensava assim, não preciso mais dessa proteção, porque agora eu vou ver, agora eu vou mudar de vida, agora as coisas vão acontecer na minha vida. E ele joga aquela proteção, joga aquela capa e corre até Jesus. Aí diz assim a palavra do Senhor, que ele joga a capa, e dá um salto, né? Fica de pé e vai ter com o Senhor Jesus. Olha a fé desse homem. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? O Jesus perguntou para ele.
Não é? É lógico que Jesus estava vendo que ele era um homem cego. Jesus sabia, sabe de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus queria ouvir da sua boca, o que ele queria do Senhor Jesus, né? É muito importante a gente falar com o Senhor o que a gente quer. Ah, mas Deus não sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas Deus quer ver a nossa humildade, a gente pedir a Ele, reconhecer que Ele tem poder para nos dar, tem poder para fazer. O Senhor quer ver a nossa humildade. E Ele diz assim, Ele diz, o que quer que eu te faça? Aí Ele responde, mestre, que eu torne a ver. Foi o que Ele falou, Ele reconheceu quem era o Senhor Jesus, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Olha, ele recebe ali não só a visão, mas ele recebe a salvação. Ele recebe uma salvação para a eternidade, não só para esse momento, esse tempo que nós vivemos, mas também para a eternidade. A tua fé te salvou. E ele imediatamente depois ele torna a ver e seguia Jesus estrada fora. A palavra do Senhor diz que lá em Lucas, que ele segue glorificando ao Senhor e também todo o povo, vendo, dava glórias a Deus, louvava a Deus. Então ele foi uma grande testemunha de tudo que estava acontecendo, de tudo que o Senhor estava realizando ali naquele momento. Ele pôde dar testemunho disso, né? De uma nova vida que ele recebeu agora em Cristo Jesus. Que Deus possa estar te abençoando e que você seja uma bênção e que você possa seguir o Senhor Jesus, deixar a capa e se levantar e ir até o Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?